Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre a organização do tempo e do espaço na educação infantil, levando em consideração o ambiente, espaços e materiais, tá bom? Eu espero que vocês estejam e fiquem aqui até o final dessa aula para que vocês possam entender um pouco mais sobre a constituição, a organização desse ambiente, desse espaço, né, na educação infantil e os materiais que contemplam a organização do trabalho pedagógico, tá certo? Então, o termo espaço refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para atividade caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração, tá? Já o termo ambiente refere-se ao conjunto do espaço físico e às relações que se estabelecem no mesmo, que são os afetos, as relações interpessoais entre as crianças e adultos, entre crianças e a sociedade em seu conjunto. Então, a gente pensa que quando a gente está falando de espaço e ambiente, nós estamos falando da mesma coisa. Mas, ao se referir sobre a educação infantil, não é a mesma coisa, tá? E aí, por isso, eu trouxe para vocês aqui essa conceituação. Espaço é o espaço físico, né? É o terreno, é o território da escola, onde vai ser organizado os materiais, o mobiliário. E o ambiente se refere ao conjunto desse espaço, mais as relações que vão se estabelecer ali. Então, a ambiente é um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas. O ambiente, ele fala, ele transmite sensações, ele evoca recordações, transmite segurança ou inquietação. O ambiente, ele faz parte do currículo, tá? Então, esse ambiente é o que a gente quer, né? Precisa entender como espaço preparado para a educação infantil. Porque nem sempre esse ambiente vai ser a sala de aula. Às vezes esse ambiente vai ser o pátio, às vezes vai ser o jardim, às vezes vai ser o auditório, às vezes vai ser a calçada da escola, né? Mas ele precisa estar preparado e permeado de relações que vão gerar aprendizado. Então, uma questão que a gente precisa ter clara na organização desse ambiente é que a oferta de materiais bem organizados, variados e acessíveis, mas que se tornam de fato eficazes de acordo com a modalidade com que o adulto lhe promove. Então, todos os materiais que vão estar propostos na educação infantil, eles precisam ter uma intencionalidade, né? Eles precisam estar dispostos de uma forma organizada e acessível às crianças. E aí, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês de espaços, né, organizados, pensando na educação infantil, tá? Às vezes vocês vão perceber que não é muito a realidade, né, das escolas que a gente tem acesso, mas eu costumo dizer que eu trago sempre aquilo que é ideal, né, aquilo que está posto na lei, que é colocado como legal, tá? Mas nem sempre é o que a gente tem na prática, mas é aquilo que a gente precisa desejar, precisa tentar alcançar na organização do trabalho pedagógico. E se vocês observam aqui nessa sala, a gente não tem nada demais, a não ser uma televisão feita com uma caixa grande, a não ser fitas dispostas com objetos para que as crianças possam tocar, sentir, contar, uma varinha, aliás, uma estantezinha aqui, né, com fichas de leitura para que as crianças possam ler, materiais aqui que fazem parte, né, da rotina da escola, nessa estante no canto, com canetinhas, com potinhos, né, para que elas possam estar abrindo. Então, a gente tem aqui uma série de possibilidades, né, de serem utilizadas na organização do ambiente infantil. Então, o espaço da escola, portanto, ele é lugar amigo, gostoso, rico, emotivamente intenso, acolhedor para as crianças e para os adultos, organizado com as crianças,
compartilhado na arrumação dos materiais, ele tem que ser legível, né? Tem que permitir a leitura por parte das crianças de uma forma bem significativa, facilmente desfrutável, tranquilo, modular, com a organização de salas de referência afetiva. Então, quando a gente volta aqui nessa imagem, a gente vai ver esses puffs, a gente vai ver espaço para as crianças sentarem, né? Uma mesa disposta na altura das crianças, tá? Pouca mobília para que não haja possibilidades de acidente. Então, o espaço ele evolui acompanhando o crescimento das crianças, sinalizando a transição de um nível de idade para o outro. E aí a gente vai ver a necessidade de um espaço para crianças pequenas ser um espaço maior, com menos objetos que possam atrapalhar o andar delas. E quando a gente vai ter crianças maiores, a gente vai tornando esse ambiente mais organizado, mais estruturado, né? Promovendo consciência do que era, do que se sabia, do que se fazia, portanto, documentar é fundamental. A boa coordenação dos ambientes com relação à amplitude, à decoração, à disponibilidade de materiais, indica a boa gestão social do grupo de crianças. Então, essa decoração, essa disponibilidade da organização dos materiais, cabe ao docente, cabe ao professor entender como que funciona esse grupo de crianças, propor espaço, dentro do espaço, um ambiente em que a criança possa se desenvolver cada vez mais. E aí o material deve estar à disposição das crianças para uso espontâneo, ainda que com regras, né? De uso espontâneo, porque as crianças têm um tempo para explorar, têm um tempo para interagir, né? Mesmo que a gente tenha esse tempo definido previamente, dentro de uma rotina estabelecida, tá bom? O espaço, ele ganha identidade, ele personaliza-se por meio de uma pluralidade de propostas que serão mais significativas quanto mais forem coerentes entre si e compreensível para as crianças e pais. Então, a gente precisa pensar um espaço que seja capaz de gerenciar, né, e de agregar essa identidade da criança. Então, eu preciso propor atividades que sejam significativas, mas que também proporcionem a liberdade, né, a construção dessa identidade, desses papéis sociais que são tão fundamentais na primeira infância. E aí aqui eu tenho um outro modelo de sala, né, de uma sala de leitura, com fichas de leitura, na altura das crianças, para que elas possam manusear sem rasgar, né, porque elas estão aí fixas em linhas, tá? Um espaço com tapete, sem muitos objetos, que o foco aqui é a leitura. Então, dentro desses espaços, a gente precisa pensar, né? Quem sou eu, né? Quem é a criança que está ali disposta naquele espaço? Quem é que vai experimentar? Quais são as lembranças que esse espaço vai proporcionar? Quais serão as experiências vividas, as ligações afetivas que vão auxiliar no gerenciamento e na construção dessa identidade pessoal, tá? E aí a gente precisa também entender que esse espaço, ele é capaz, né, ele proporciona o desenvolvimento de competência. Então, o espaço que deve ser planejado para satisfazer as necessidades das crianças, mas não são necessidades do ponto de vista somente da criança, mas necessidades pedagógicas, necessidades de aprendizado, que vão ser balizadas com essas necessidades que a criança tem. Quais são as necessidades? De curiosidade, de experimentação, de expressão, de participação, de conhecimento, tá certo? A gente precisa ter espaço para movimentos corporais, e as crianças, elas estão, né, nesse espaço, em qualquer território, em qualquer lugar, querendo correr, pular, andar, subir, descer, puxar, balançar, saltar, pendurar, agarrar, observar. Então, um espaço que permite esses movimentos corporais, ele vai ser fundamental no desenvolvimento infantil. E ele precisa também estimular os sentidos, né? E aí a gente vai ter os espaços externos,
externos, com brisa, com riacho, com flores e folhas. O espaço ele precisa propor essa sensação de segurança e de confiança. Ele pode variar no solo, né, no piso, na altura, na iluminação, nas cores. Ele precisa oportunizar contato social, mas também privacidade, tá? Atividades que possam ser feitas de maneira individual e de maneira em grupo. Então, a gente vai ter aí a necessidade, né, por parte do professor, de conceber espaços, ambientes que possibilitem tanto o trabalho individual como o trabalho em grupo. E aí a gente tem, dentro da educação infantil, o espaço de culturas, que deve ser definido no projeto político-pedagógico da escola, né? Então, aqui eu trouxe um esquema para mostrar para vocês que essa educação infantil, ela está permeada por todos esses tópicozinhos, tá? Desde o currículo, que passa pelo eixo interações e brincadeiras, que precisa de um tempo, que é organizado através da rotina pedagógica e da rotina rotineira, que é organizado pelo professor, né, que tem dentro desse currículo linguagens, que são as linguagens plásticas, linguagem oral, visual, auditiva, afetiva, que dentro do currículo também deve ser pensado um espaço físico, um espaço ambiente, com cantos temáticos, com área externa, que devem estar relacionados com a documentação pedagógica, e aí essa documentação pedagógica ela deve gerar o planejamento e a estruturação da avaliação, a partir do registro e da observação, levando em consideração os conhecimentos cultural, ambiental, científico, tecnológico e artístico, através de projetos de construção ou de investigação. Então, a gente tem aqui um esquema, né, de tudo que eu preciso desenvolver enquanto professor da educação infantil, permeado por todas essas etapas, certo? E aí, como o espaço torna-se elemento curricular? Então, por meio da organização estética, que deve atender à necessidade da criança e da diversidade do currículo. Conhecer o currículo, no caso a BNCC, conhecer o que a gente precisa trabalhar, quais são as aprendizagens mínimas que eu preciso estabelecer para os meus alunos, e organizar esse espaço, tendo como vista esse elemento curricular. E aí é que eu trago para vocês algumas fotos de possibilidades de organização de espaço, né, de ambientes que vão fomentar, que vão facilitar esse aprendizado, tá? Então, um espaço que possibilita experiências corporais, um espaço, né, um ambiente que oportuniza o desenvolvimento do brincar, e aí aqui a gente traz o brincar de maneira individual ou de maneira coletiva. O contato com a natureza também é importante. Então, não pense que a melhor escola é a escola que está toda ladeada, que está cheia de tapetes, que está cheia de concreto, né? A escola adequada é uma escola que também proporciona o contato com a natureza. É uma escola que proporciona o desenvolvimento da imaginação, onde as crianças podem criar, podem viajar no mundo da sua imaginação. É um espaço também que deve possibilitar interação e brincadeira, né? Então, esses relacionamentos, esses vínculos afetivos, eles precisam ser observados na organização desses ambientes, tá? E aí, o espaço físico, por sua vez, é o lugar do desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações a partir de sua riqueza e diversidade, né? Ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam. Esse desafio constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens que o transformam e o recriam continuamente. Então, a gente precisa pensar, né, enquanto professor, enquanto organizador desse trabalho pedagógico na educação infantil, que esse espaço ele vai levar em consideração as múltiplas habilidades e sensações que são permitidas naquele terreno. E o ambiente, né, só relembrando que o ambiente é visto como movimento e não como algo estático. Um ambiente vivo, que existe à medida que os elementos que o compõem possam interagir entre si, tá? Então, para Barbosa, o ambiente é apenas
é um espaço construído que se define nas relações com os seres humanos, por ser organizado simbolicamente pelas pessoas responsáveis pelo seu funcionamento e também pelos seus usuários. Então, só mais uma vez, a gente está fazendo aqui a distinção do que é espaço e do que é ambiente, tá? Então, espaços, a gente precisa pensar essa sensibilidade estética, né? A organização de um ambiente que tenha cantos temáticos, que tenha áreas externas, áreas de interesse dos alunos, mas que esteja dentro de um ambiente físico estruturado, que é uma planta organizada, né, sistematizada, construída de acordo para contemplar as necessidades das crianças. Então, tanto o espaço como o ambiente precisam ser acolhedor, precisam ter um senso estético, precisam ser desafiador, precisa ser inclusivo, precisa ser pleno de interações e explorações e descobertas, precisa ser limpo, seguro, acessível, ventilado, com boa iluminação e que garanta a saúde de todos os sujeitos que estão dispostos nesse espaço e nesse ambiente, tá? Para Graça Horn, ela diz que o modo como organizamos os materiais e os móveis e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com eles são reveladores de uma concepção pedagógica. Então, se eu disponho as crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos em fileiras organizadas, sem nenhuma possibilidade de exploração, sem nenhuma possibilidade de criatividade, de senso de imaginação, eu estou deixando ali claro que a minha concepção pedagógica é uma concepção pedagógica tradicional, fixa, né, que não valoriza o protagonismo infantil. Portanto, os campos temáticos e as áreas externas devem ser planejados e organizados de forma que garanta a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. E aí, os cantos temáticos, né, eles precisam oferecer desafios às crianças, favorecer a interação, permitir a mediação e a interlocução com o adulto. Os objetos devem estar ao acesso e disponíveis às crianças e não podem ser objetos que proporcionem machucados, né, que possam servir como objetos de manipulação que possam machucar o outro ou a si mesmo. Os objetos devem possibilitar a ampliação de enredos, de narrativas, de justamente auxiliando e acelerando esse processo de criatividade infantil. Nas áreas externas, devem desafiar as crianças, garantir a integridade física dos sujeitos, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com os obstáculos, né? Os obstáculos, eles precisam ser criados para que a criança possa aprender a superá-los, mas obstáculos que não venham a prejudicar a integridade física da criança. Deve estar intimamente relacionada com os elementos da natureza, então pensar áreas externas na escola de educação infantil é pensar o contato com a natureza, né? Pensar uma horta, é pensar um jardim, é pensar um terrário, dispor de brinquedos estruturados e não estruturados. Então, não é só ter ali um brinquedo, um escorregador, uma gangorra, um balanço, mas também ter brinquedos não estruturados que vão possibilitar a imaginação e a criatividade das crianças. E aqui a gente tem, né, alguns modelos de espaços, tanto dentro da escola como fora. A mobília e os materiais também são mediadores de aprendizagem, né? Através da organização desses espaços e desses ambientes, a gente pode estar possibilitando o protagonismo infantil, a construção do aprendizado pelos próprios alunos, tá bom? Aqui a gente tem o corredor da escola, né, que possibilita essa interação. O hall de entrada, né, que traz essa ideia de acolhimento, de vínculo, né, de construção de vínculo. O refeitório, um espaço onde as crianças podem também interagir, né, onde elas podem estar de forma autônoma se alimentando, mas a gente precisa saber que vai haver sujeira, que vai haver baguncinha, e que o professor precisa estar ali mediando essa situação, tá bom? Os banheiros também precisam ser seguros, precisam trazer a ideia de autonomia, de independência, né? Então, pensar utensílios que sejam acessíveis às crianças, ao tamanho, à idade.
O ambiente fala mesmo que nós nos mantenhamos calados, tá? Então, esse ambiente preparado para a educação infantil, ele vai possibilitar à criança a exploração, o despertar da curiosidade e o interesse em estar na escola. Aqui eu trago para vocês algumas sugestões de pesquisa, né, que eu acho fundamental, que alguns sites onde a gente pode estar trabalhando, conhecendo mais sobre a infância, sobre as brincadeiras. Aí eu vou até mostrar para vocês aqui os sites, para que vocês possam acessar e, consequentemente, buscar, tá bom? Em outro momento, em outro espaço, né? Vou mostrar para vocês o site Território do Brincar, tá? Que tem aqui várias mostra o programa, as produções culturais, atividades, filmes. Eu assisto agora o novo filme do Território do Brincar. E aí tem um filme, né, que vai estar aqui disposto, que vocês podem estar assistindo, tá? Vocês têm também longas metragens falando sobre a brincadeira infantil, sobre esse território do brincar, que é tão importante, a geografia dos gestos infantis, tá? Brincadeiras também, traz aqui algumas brincadeiras, explicando essas brincadeiras que fazem parte da rotina infantil e que estão se perdendo, né? Então, aqui eu tenho como buscar modelos de brincadeira, por exemplo, as petecas feitas de palha de bananeira, os boizinhos de pau santo, aqui tem a brincadeira da bila, né, da peteca, que no Nordeste a gente conhece como peteca, tá? Cavalinho de carnaúba, carrinhos de lata. Então, a gente tem uma série de brincadeiras aqui pelo Brasil que vocês podem estar aprimorando. Quem é muito novinho, que não conhece essas brincadeiras, né, que já é da parte mais moderna, né, da infância, essa infância mais contemporânea, pode estar acessando esse site para conhecer essas brincadeiras, para que vocês possam estar propondo para os alunos de vocês brincadeiras tradicionais e que vão trazer muito da cultura do Brasil, tá? E aí eu tenho também aqui o Mapa do Brincar, que é outro site que eu trago como proposta para vocês. O Mapa do Brincar, ele traz projeto, brincadeiras, e aí traz também galeria com fotos, áudios, vídeos, e essas brincadeiras, ó, por exemplo, a brincadeira da amarelinha, e aí vem dizendo como que a gente brinca, né? Essa amarelinha que não é a amarelinha tradicional, né? Aliás, é a amarelinha tradicional, né? Não é a amarelinha que a gente brinca. Então, ela traz aqui as variações da brincadeira, as variações pela região. Então, você pode navegar por brincadeiras das 5 regiões do Brasil. Olha só, brincadeiras do Nordeste. Vamos olhar aqui as brincadeiras do Nordeste. E tem várias brincadeiras aqui que a gente pode estar conhecendo, tá? Se eu quero trabalhar com as brincadeiras do Norte, aí eu vou outras brincadeiras que estão relacionadas com a região Norte. Então, eu tenho aqui propostas, né, de organização de espaço, de brincadeiras que podem estar auxiliando no desenvolvimento dos nossos alunos, tá bom? E aí eu quero encerrar esse momento com vocês com uma frase aqui do Carlos Drummond de Andrade, que diz que criança tem pressa de viver e não lhe prometam uma compensação no futuro. A necessidade é urgente. O bálsamo que venha já, amanhã será tarde demais. Então, as nossas crianças, elas estão desejosas de viver, de aprender, de, de desvendarem toda a curiosidade que elas têm, né? Então, a gente precisa propor isso hoje, porque amanhã será tarde demais. Tá certo, gente?
Então, eu deixo aqui a minha gratidão. Eu espero que vocês tenham consumido essa aula até aqui, nesse momento, e que a gente possa se encontrar em uma próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.